Começa agora o Gospel News. Hoje é terça-feira, dia 16 de dezembro de 2025. E eu sou Karen Crisóstomo. Nós vamos juntos aqui pela Rede Gospel de televisão e também pelo YouTube, Rede Gospel TV Oficial, com as principais notícias do Brasil e do mundo. Vamos aos destaques de hoje. Polícia Federal prende desembargador Macário Ramos e ministro Alexandre de Moraes ordena a transferência de TH Joias para presídio de segurança máxima. Alexandre de Moraes pede acesso aos exames de Jair Bolsonaro e ex-presidente deve passar por nova cirurgia. Parlamento Europeu aprova medidas para proteger agronegócio local em meio à assinatura do acordo comercial com o Mercosul. Atentado na Austrália pode ter sido inspirado no Estado Islâmico. Caminhão tomba sobre carro e mata 4 pessoas no interior paulista. E os preparativos do Flamengo para a final da Copa Intercontinental. Essas e outras notícias do Brasil e do mundo, agora no Gospel News. Boa noite. A Polícia Federal prendeu na manhã de hoje o desembargador federal Macário Ramos em uma fase da operação que investiga o vazamento de informações de uma outra operação. Foi ele quem avisou o deputado estadual TH Joias sobre um mandado de prisão. A prisão aconteceu nas primeiras horas da manhã desta terça-feira, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Os mandados de prisão e de busca e apreensão foram expedidos pelo ministro Alexandre de Moraes. Segundo informações, o desembargador Macário Ramos estava em um restaurante com o então presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, quando Rodrigo Bacelar ligou para o deputado TH Joias para avisá-lo da operação. Tiago Raimundo, conhecido popularmente como TH Joias, foi preso por tráfico de drogas, corrupção e lavagem de dinheiro. Ele também é suspeito de negociar armas para o Comando Vermelho. Mas antes disso, ele fez uma limpa na própria casa e chegou a organizar uma mudança para eliminar as provas que mantinha na residência. O advogado Fernando Augusto Fernandes, responsável pela defesa do desembargador, afirmou que o ministro Alexandre de Moraes foi induzido a erro ao determinar a medida extrema da prisão. Segundo ele, a defesa ainda não teve acesso à cópia da decisão que decretou a prisão de Macário e que isso impede o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, determinou a transferência do ex-deputado estadual TH Joias para um presídio federal. Tiago Raimundo dos Santos Silva, o TH Joias, foi preso em setembro por tráfico de drogas, corrupção e lavagem de dinheiro, suspeito de negociar armas para o Comando Vermelho. Segundo a PF, o ex-deputado usava o mandato na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro para favorecer o crime organizado. Em nota, o advogado Rafael Faria, que faz a defesa de Tiago Raimundo, informou que não teve acesso à decisão que teria determinado a prisão do desembargador Macário Júdice Neto, nem foi comunicada sobre a eventual transferência do cliente para um presídio federal. Ainda segundo o advogado, não há nos autos qualquer intimação que confirme a decisão, o que inviabiliza o direito de defesa. A nota afirma ainda que a defesa tomou conhecimento da transferência pela imprensa. O deputado Antônio Doido foi alvo de uma operação da Polícia Federal que apura o desvio de verbas públicas. Durante as buscas, os agentes encontraram o celular do parlamentar na área externa do prédio. Segundo uma fonte, o deputado teria jogado o aparelho pela janela para evitar a apreensão. A Operação Igapó apura a prática de crimes de corrupção exercidos por uma organização criminosa composta por agentes públicos e privados. De acordo com a PF, os investigados desviavam verbas públicas de emendas parlamentares e recursos estaduais por meio de fraudes em processos de licitação e depois usavam o dinheiro desviado para o pagamento de vantagens indevidas e ocultação de patrimônio. Durante o cumprimento dos mandados de busca e apreensão, os agentes encontraram o celular do parlamentar na área externa do prédio. Segundo fontes, o aparelho pode ter sido jogado pela janela, numa tentativa de evitar a apreensão. Em janeiro desse ano, o assessor parlamentar de Antônio foi preso em flagrante com R$1 milhão em dinheiro vivo. A prisão ocorreu após uma denúncia anônima, que afirmou que o dinheiro seria usado para o pagamento de propinas para servidores públicos. O ministro Alexandre de Moraes pediu acesso aos últimos exames realizados pelos médicos do ex-presidente Jair Bolsonaro.
A perícia da Polícia Federal está prevista para acontecer amanhã. No último domingo, Jair Bolsonaro foi diagnosticado com hérnias. E o ministro Dias Toffoli autorizou novas investigações no caso do Banco Master. A Polícia Federal investiga uma fraude de 12 bilhões de reais na instituição. De acordo com Dias Toffoli, há absoluta necessidade da realização de diligências urgentes para o sucesso das apurações e para a proteção ao sistema financeiro nacional. Na decisão, o ministro pediu para que dirigentes do Banco Central prestem depoimentos sobre questões envolvendo as atividades do Banco Master e também sobre outras instituições. Além disso, o ministro disse que o delegado responsável pelo caso está autorizado a apresentar pedidos imediatos de afastamento de sigilos telefônicos, telemáticos, fiscais e de correspondência, contra os investigados ou terceiros. No início de dezembro, o ministro decidiu puxar para o STF qualquer decisão envolvendo o caso do Banco Master e determinou que todas as decisões e diligências relacionadas ao caso passassem a ser tomadas exclusivamente pelo Supremo. O Comitê de Política Monetária do Banco Central publicou hoje a ata da última reunião. Segundo o documento, existe uma necessidade de manter a taxa básica de juros em nível restritivo por um período prolongado. Hoje, a Selic está em 15% ao ano. O colegiado destacou que, em um ambiente de expectativas desancoradas, a política monetária precisa ser mais contracionista e por mais tempo do que em ciclos anteriores. Segundo o documento, o comitê concluiu que a estratégia em curso de manutenção do nível corrente da taxa de juros por período bastante prolongado é adequado para assegurar a convergência da inflação à meta. O Copom também deixou claro que pode voltar a elevar os juros caso julgue apropriado e ressalta que o processo de desinflação ainda enfrenta desafios por conta de um mercado de trabalho que segue apertado. Na semana passada, o comitê manteve a taxa básica de juros no país em 15% ao ano, o maior patamar em quase 20 anos. A Rússia anunciou ter assumido o controle de Kupiansk. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, desmentiu a informação e acusou Vladimir Putin de mentir sobre a real situação da guerra. A Rússia afirmou nesta terça-feira que tem o controle de Kupiansk, cidade-chave da região nordeste da Ucrânia, onde as forças de Kiev reivindicaram recentemente a retomada de vários bairros do exército russo. Mas a informação de Moscou foi rapidamente rebatida pelo presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, que visita nesta terça-feira a Holanda. Na semana passada, visitei as nossas cidades na linha de frente. Sim, a nossa cidade de Kupiansk, e é uma cidade no leste da Ucrânia. E a linha de frente agora está muito perto dela. E Putin mentiu publicamente, afirmando que as forças russas já tinham tomado a cidade. Então eu fui a Kupiansk pessoalmente, para mostrar ao mundo que Putin está mentindo. So I went to Kupiansk myself to show the world Putin is lying. Zelensky declarou na sexta-feira que visitou as tropas ucranianas na área de Kupiansk em um vídeo publicado depois que Kiev anunciou ter recuperado 2 localidades próximas a vários bairros da cidade. A tomada de Kupiansk anunciada por Moscou veio depois que o presidente ucraniano apontou avanços nas negociações com os Estados Unidos para encerrar o conflito com a Rússia. Os europeus, por sua vez, avançam com uma proposta de uma força multinacional para garantir a paz na Ucrânia. As tratativas parecem de fato avançar, com o presidente americano Donald Trump tendo sinalizado na Casa Branca que um acordo pelo fim da guerra está mais perto do que nunca. E o exército dos Estados Unidos anunciou novos ataques contra 3 embarcações suspeitas de transportar drogas no Pacífico. 8 pessoas morreram. O exército americano anunciou novos ataques contra 3 embarcações suspeitas de tráfico de drogas no Pacífico Leste, que deixaram 8 mortos. O Comando Sul dos Estados Unidos afirmou em uma publicação no Facebook que as embarcações estavam navegando por rotas conhecidas de tráfico de drogas e estavam envolvidas em atividades ilícitas. Os militares detalharam que 3 pessoas morreram na primeira embarcação, 2 na segunda e 3 na terceira. Essas ações fazem parte de uma campanha antidrogas mais ampla no Caribe e no Pacífico, que desde o início de setembro deixou pelo menos 95 mortos e 26 embarcações destruídas. A ofensiva coincide com um grande destacamento militar dos Estados Unidos na região. O presidente Donald Trump
afirma que o objetivo é combater o tráfico de drogas, mas o venezuelano Nicolás Maduro denuncia a ação como um pretexto para uma tentativa de mudar o regime em Caracas. Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, processou a emissora BBC em 10 bilhões de dólares por difamação. O presidente americano Donald Trump apresentou uma ação judicial na qual reivindica pelo menos 10 bilhões de dólares à BBC pela edição do discurso que fez a seus apoiadores antes da invasão do Capitólio em janeiro de 2021. Essa quantia equivale a 54 bilhões de reais. O processo, apresentado em um tribunal federal em Miami, reivindica indenização por um montante não inferior a 5 bilhões de dólares por cada uma das duas acusações contra a emissora britânica, por suposta difamação e violação da lei sobre práticas comerciais enganosas e desleais da Flórida. Em novembro, advogados de Trump enviaram uma carta à BBC na qual acusam a emissora de difamar o presidente ao editar um de seus discursos antes dos distúrbios no Capitólio e deram prazo de 5 dias para um pedido de desculpas e o pagamento de uma indenização. No mês passado, a BBC pediu desculpas por ter dado a impressão, em um documentário exibido em 2024, de que Trump havia incitado uma ação violenta antes de seus apoiadores invadirem o Capitólio. O caso colocou o grupo no centro da controvérsia e provocou as renúncias de seu diretor-geral e da chefe do canal de notícias BBC News. O presidente da BBC, Samir Shah, afirmou no mês passado que a emissora pública britânica está determinada a se defender diante da ameaça de Trump. E o Parlamento Europeu aprovou hoje novas regras para proteger o agronegócio local. Medidas de proteção confirmadas. Nesta terça-feira, em uma votação com um placar de 431 votos a favor e 161 contra, o Parlamento Europeu aprovou uma série de medidas de proteção reforçada para os agricultores do bloco. O mecanismo vai servir para supervisionar o impacto do acordo com o Mercosul em produtos sensíveis como carne bovina, aves e açúcar, além de abrir as portas para a aplicação de tarifas em caso de desestabilização do mercado. O objetivo do pacote sancionado é limitar o impacto do acordo de livre comércio com os países do Mercosul, diante da expectativa de que o pacto seja finalizado ainda este ano. A proteção anunciada pelo Parlamento Europeu é mais forte do que a aprovada pelos Estados-membros. Os eurodeputados desejam que a Comissão Europeia intervenha se o preço de um produto do Mercosul for pelo menos 5% inferior ao da mesma mercadoria no bloco e se o volume de importações isentas de tarifas aumentar mais de 5%. A proposta inicial estabelecia os limites em 10%. Agora os países e o Parlamento Europeu tentarão alcançar um compromisso sobre este ponto. Apesar das medidas aprovadas, é provável que a França, um dos países mais reticentes, não dê sinal verde para o acordo. Paris solicitou à União Europeia o adiamento da assinatura do Pacto Comercial, que Bruxelas gostaria de concretizar no sábado, durante a reunião de cúpula do Mercosul em Foz do Iguaçu. Mas para isso, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, precisa do aval prévio dos Estados-membros. Esperamos que a Comissão avance com o Mercosul nos próximos dias, pois é uma questão crucial. A França pede o adiamento da votação até 2026. A Alemanha, por sua vez, defende a assinatura do tratado esta semana. Tudo dependerá da Itália, que mostrou sinais contraditórios nos últimos meses. Pelo menos 6 pessoas morreram na queda de um pequeno avião em Toluca, no centro do México. Pelo menos 6 pessoas morreram na queda de um pequeno avião em Toluca, no centro do México. A aeronave particular da linha de jatos Cessna Citation caiu por volta do meio-dia, pouco antes de chegar ao aeroporto da cidade, a cerca de 50 quilômetros da capital mexicana. A Agência de Proteção Civil do Estado do México, cuja capital é Toluca, informou em sua conta na rede social X que o avião transportava 8 passageiros e 2 tripulantes. A aeronave caiu em um galpão industrial e as equipes de resgate estão procurando por outras possíveis vítimas. O Centro de Emergências do Estado do México confirmou que diversas agências estão trabalhando na área do acidente. O gerente do hangar particular onde a aeronave estava baseada disse à imprensa que o avião partiu de Acapulco. Os serviços de emergência informaram que, antes da queda, o pequeno avião tentou pousar em um campo de futebol. E o Chile, que reagiu à declaração do presidente da Colômbia. Gustavo Petro chamou o presidente eleito do Chile de filho de Hitler após a vitória nas urnas.
O Chile manifestou oficialmente seu descontentamento junto às autoridades colombianas por considerar inaceitáveis as declarações do presidente colombiano, Gustavo Petro, contra o presidente eleito chileno, José Antônio Kast. Após a vitória do político de extrema-direita no segundo turno sobre a esquerdista Jeanette Jara, Petro comentou na rede social X que o fascismo avança e que jamais daria a mão a um nazista e a um filho de nazista. Um dos aliados do atual presidente do Chile, o político de esquerda Gabriel Boric, Petro ainda acrescentou: triste que Pinochet teve que se impor à força, mas mais triste agora é que as pessoas elejam seu Pinochet. Eleitos ou não, são filhos de Hitler, e Hitler mata as pessoas. Por instrução do presidente da República, entregamos uma nota de protesto ao embaixador colombiano no Chile, expressando nosso descontentamento com as declarações inaceitáveis feitas pelo presidente colombiano a respeito das eleições presidenciais em nosso país. Admirador da ditadura de Augusto Pinochet, Kast é o caçula de 10 filhos de um casal de alemães que emigrou para o Chile e construiu um próspero negócio de embutidos, herdado pelo presidente eleito. Investigações jornalísticas revelaram em 2021 que seu pai foi membro do partido nazista de Adolf Hitler. Mas Kast afirmou que ele foi um recruta forçado do exército alemão durante a Segunda Guerra Mundial e negou que o pai fosse nazista. Kast vai assumir a presidência em 11 de março para um mandato de 4 anos. O governo da Bolívia confirmou que 20 pessoas morreram e que dezenas ainda estão desaparecidas por conta das enchentes no país. A cheia do rio Piraí, na Bolívia, deixou pelo menos 20 mortos e dezenas de desaparecidos. Em meio ao desastre, famílias realizam velórios e pedem ajuda para encontrar os parentes. A enchente repentina levou tudo da casa. Não sobrou nada. Encontramos meu pai em Valles Sanches, em Huaro. O encontramos e o trouxemos de volta. Minha mãe está desaparecida. Meu sobrinho está desaparecido. Preciso de ajuda para encontrar minha mãe. Necesito que me ayude a encontrar a minha mãe. Sim, falta minha abuelita. Minha avó pastora e meu irmão Raul Martínez estão desaparecidos. E ainda há outras 19 pessoas que precisam ser encontradas. 19 pessoas todavía de encontrá-lo. O município mais afetado pelas inundações é El Torno, no departamento boliviano de Santa Cruz, mas as cheias também atingiram comunidades em Colpa, Bélgica. As autoridades indicaram que mais de 2.000 famílias foram afetadas. O Serviço Nacional de Meteorologia mantém um alerta vermelho na região devido à possibilidade de aumentos repentinos do nível da água e novos transbordamentos do rio. A polícia australiana afirmou hoje que o atentado terrorista do último final de semana pode ter sido inspirado por ideologias do Estado Islâmico. Segundo as autoridades, o veículo usado nos ataques continha bandeiras do grupo terrorista. O primeiro-ministro australiano Anthony Albanese disse nesta terça-feira que o pai e o filho que abriram fogo no domingo contra uma multidão que celebrava o Hanukkah em uma praia popular de Sydney provavelmente foram motivados pela ideologia do grupo jihadista Estado Islâmico. Parece haver evidências de que isso foi inspirado por uma organização terrorista pelo EI, com base em algumas das evidências obtidas, como a presença de bandeiras do Estado Islâmico no veículo apreendido. Sajid Akram e seu filho Navid mataram 15 pessoas e feriram mais de 40 no tiroteio, que ocorreu na tarde de domingo na praia de Bondi. As autoridades classificaram o ataque como um ato terrorista, motivado por antissemitismo, mas até então tinham dado poucos detalhes sobre as motivações mais profundas dos agressores. Os 2 homens dispararam em direção à praia, que estava lotada de banhistas durante 10 minutos, antes que a polícia conseguisse matar o pai. E o jovem apontado como um dos autores desse atentado na Austrália acordou do coma e já está consciente. Segundo a imprensa local, Naved Arkan, de 24 anos, conversou com os investigadores. O pai dele, Sajid Arkan, de 50 anos, morreu durante o tiroteio. E no próximo bloco, o caminhão tomba sobre carro e mata 4 pessoas no interior paulista. E veja ainda, a maior cidade do país sofre com a seca e população enfrenta os problemas do racionamento de água.
Uma idosa morreu em um incêndio no bairro de Copacabana. O fogo começou em uma loja de motocicletas elétricas. Um incêndio em uma loja em Copacabana se espalhou para os andares superiores do prédio que abrigam imóveis residenciais, causando a morte de uma idosa e deixando outras pessoas feridas. De acordo com as primeiras informações, o fogo começou em uma loja de motocicletas elétricas na Avenida Princesa Isabel, uma via de grande movimento perto da praia de Copacabana. As chamas e a fumaça atingiram os apartamentos em cima do estabelecimento comercial e muitos moradores precisaram ser retirados. Uma explosão muito forte, perto de 18 horas mais ou menos. E aí eu desci correndo para ver o que estava vendo, porque a fumaça chegou lá. Muita fumaça, muita gente correndo. Olha, foi um susto. Eu estou até agora um pouco abalado ainda, muito forte. Eu estava no apartamento, né, assistindo televisão, de repente faltou a luz. E aí eu escutei os pessoal gritando lá embaixo, eu olhei pela janela, muita fumaça. O Corpo de Bombeiros foi chamado e precisou interditar a rua por algum tempo, causando muito engarrafamento em um horário de grande movimento. As causas do incêndio ainda vão ser investigadas. Sávio Emanuel Arruda, um jovem brasileiro de 26 anos, morreu após sofrer um acidente de quadriciclo no Caribe. Segundo informações da família, Sávio participava de um passeio de quadriciclo junto a uma amiga e durante o trajeto perdeu o controle da direção ao passar por um buraco e colidiu com um muro. O jovem brasileiro foi socorrido e levado a um hospital da região, mas não resistiu e morreu. A amiga também se feriu e permanece hospitalizada. Sávio morava no Chile há cerca de 8 anos e trabalhava como guia de turismo. 4 homens morreram após um caminhão carregado com arroz tombar em cima de um veículo na rodovia Armando de Sales, na cidade de Monte Azul Paulista, no interior de São Paulo. Segundo informações, o caminhão perdeu o controle e tombou sobre o veículo que seguia no sentido contrário. 3 vítimas eram irmãos e trabalhavam em Olímpia, também no interior do estado. A Polícia Civil vai investigar. 5 suspeitos morreram durante uma operação do GAECO e da Polícia Militar contra o PCC no interior de São Paulo. Os agentes saíram às ruas para cumprir mandados de busca e apreensão e prisão temporária. As investigações apuram um possível envolvimento de ao menos 25 pessoas com o primeiro comando da capital. Segundo informações, os policiais foram recebidos com tiros quando procuravam por um casal suspeito de envolvimento com a organização criminosa. Os 2 morreram no local. As outras 3 mortes aconteceram nas cidades de Garça e Tupã. A seca crítica ameaça o abastecimento de água em São Paulo. A principal represa que abastece a maior cidade brasileira opera com menos de 18% da capacidade. Após registrar o ano mais seco da última década, São Paulo enfrenta uma crise hídrica que pode exigir o agravamento das medidas de racionamento já em vigor na capital. A maior cidade do Brasil sofre com chuvas abaixo da média histórica há 3 anos consecutivos. As autoridades esperam um aumento das chuvas a partir dos primeiros meses de 2026, segundo as previsões meteorológicas, o que ajudaria o sistema hídrico a retornar aos níveis normais. A represa Jaguari-Jacareí, o maior reservatório paulista, localizado a 120 quilômetros da cidade e responsável pelo abastecimento hídrico de 9 milhões de pessoas, opera com menos de 18% de sua capacidade nesta terça-feira, com volumes próximos aos da seca severa de 2014. O nível da água caiu tanto que a maior parte da represa está seca e atravessada por riachos escassos. A gente estava em janeiro, para vocês terem uma ideia, com o nível onde está essa marca do verde, né? E de repente, a partir de agosto, isso começou a descer e hoje a gente está nessa situação aí com nível de 17% ou algo assim. Especialistas apontam que o clima de São Paulo passou por mudanças associadas ao aquecimento global nas últimas décadas, com precipitações mais escassas na média anual, embora mais intensas durante o período chuvoso. A represa Jaguari-Jacareí faz parte do sistema hídrico da Cantaneira, principal sistema da megalópole, que nos últimos dias chegou a operar com menos de 20% de sua capacidade total.
A Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico alertou que se os níveis permanecerem tão baixos até janeiro, o sistema vai entrar pela primeira vez na classificação mais crítica prevista em um protocolo de 2017 para situações de escassez. Todo o processo, eu sei que existe um processo de seca de tempos em tempos, de 10 em 10 anos, mas isso está muito mais atenuado com a crise climática. Em outubro, o governo do estado implementou um plano de contingência que inclui o racionamento de água por meio da redução da pressão nas tubulações por períodos de até 16 horas por dia, em caso de colapso total do sistema, com níveis de água próximos a zero nas represas. Está previsto o rodízio de cortes no abastecimento. Alisson de Araújo confessou à Polícia Civil ter matado a namorada Renai Rosa e forjado um acidente de carro para acobertar o crime. A morte de Renai foi registrada como decorrente de um acidente de trânsito em Itaúna, Minas Gerais. Segundo a Polícia Militar Rodoviária, ela estava no banco do motorista e o namorado no passageiro, quando o carro do casal invadiu a contramão e bateu em um micro-ônibus. Mas a polícia mudou a investigação e passou a considerar a hipótese de feminicídio após imagens de uma câmera de pedágio mostrarem a mulher inconsciente no banco do motorista, enquanto Alisson controlava o volante do veículo. Além do veículo, a Polícia Civil identificou contradições entre a dinâmica do acidente e as lesões apresentadas por Renai. Investigadores passaram a considerar a possibilidade de que a mulher já estivesse inconsciente antes da batida. Alisson foi detido no velório de Renai Rosa e no local foram observadas marcas no corpo da vítima consideradas compatíveis com possíveis agressões. O sepultamento foi adiado para a realização de novos exames. Segundo a Polícia Civil, Alisson de Araújo confessou ter matado a namorada e forjado o acidente. Essa informação também foi confirmada pela defesa do suspeito. Em nota, a defesa de Alisson, representada pelo advogado Michel Guilhermino, disse que o investigado irá colaborar integralmente com as investigações. A defesa disse ainda que aguarda a conclusão das oitivas para sustentar que a morte da ex-namorada decorreu de um trágico acidente de trânsito. E a seguir, Flamengo se prepara para a final do Mundial de Clubes e os vencedores do prêmio FIFA The Best. E a revista Forbes mostrou que a fortuna de Elon Musk ultrapassou 600 bilhões de dólares. Isso é cerca de 3 trilhões e 200 bilhões de reais. A valorização do patrimônio aconteceu em meio às expectativas de que a empresa de foguetes SpaceX possa abrir o capital em junho do ano que vem. E cerca de 1.000 cães salsichas participaram de um encontro de Hyde Park, no centro de Londres. E todos eles buscaram o prêmio de melhor fantasia. Cães da raça Dachshund, popularmente conhecida como salsicha, colocaram seus melhores trajes para uma caminhada em Londres. Os cerca de 1.000 cachorros puderam aproveitar um domingo no Hyde Park, no centro da capital britânica. O encontro, chamado de Caminhada dos Salsichas, já está na 8ª edição e é tão famoso que os organizadores precisaram obter uma licença para eventos. Organizamos hoje a Caminhada dos Salsichas no Hyde Park especial de Natal. É algo que fazemos há 8 anos. É um ótimo passeio em família. Organizamos no Natal, no Halloween e na Páscoa. Pessoas de fora de Londres e até mesmo de fora do país vão se juntar a nós. Os animais participam de uma competição para escolher o salsicha mais estiloso. E os donos levam a sério. As fantasias têm temáticas que vão desde os trajes clássicos natalinos até outros mais diferentes, como a de Papa. Compramos uma fantasia de Papai Noel para ele, mas ficou grande, então compramos uma de rena. Por mais que seja um evento para os cães, parece que quem realmente se diverte são os donos. As luzes da principal árvore de Natal da capital da Armênia foram acesas, marcando o início da temporada do festival.
A Armênia é um país montanhoso e sem litoral, localizado na região do Cáucaso, com uma história e cultura milenares, sendo a primeira nação a adotar o cristianismo como religião oficial. Por isso, a abertura das festividades natalinas é uma festa sem igual por lá. Luzes e fogos brilharam à noite sobre a Praça da República na capital Erevan esta semana, onde foi acesa a principal árvore de Natal da Armênia. Este ano correu bem, sem queixas. Podemos ver que tudo foi bem. As expectativas são muito boas. Acho que o próximo ano será ainda melhor para nós, para o nosso país, para o nosso povo, para todos nós. Desejo a todos um feliz ano novo e tudo de bom. A multidão esteve ainda maior este ano. Todos os anos, nesta época, eram principalmente jovens, mas agora vemos mais pessoas mais velhas participando desse evento. Se Deus quiser, esperamos que o próximo ano seja ainda melhor, que seja um ano agradável, feliz e alegre com céus claros. No país, a Igreja Apostólica Armênia é professada pela grande maioria da população. Ao contrário da maior parte do mundo cristão, onde o Natal é celebrado em 25 de dezembro, os armênios celebram o nascimento de Cristo em 6 de janeiro. E o Cruzeiro tem um novo treinador, Adenor Leonardo Batti, Tite. Ele chegou pela manhã em Belo Horizonte e acertou os detalhes com representantes do clube após um almoço. A estreia de Tite no comando do Cruzeiro deve acontecer no dia 10 de janeiro pelo Campeonato Mineiro. E o Flamengo chega à decisão da Copa Intercontinental impulsionado por uma sequência histórica de títulos e pela chance de repetir um feito que só a geração de 1981 alcançou, vencer o Mundial de Clubes. O técnico Felipe Luiz disse hoje que o time está com um espírito renovado e que vai contar com todos os jogadores. Nesta terça-feira, véspera da final da Copa Intercontinental contra o Paris Saint-Germain, atual vencedor da Liga dos Campeões da Europa, o técnico do Flamengo, Felipe Luiz, destacou a nova oportunidade de fazer história. Há pouco mais de um ano no comando do rubro-negro carioca, o ex-lateral esquerdo acumula títulos pelo Clube da Gávea. Como jogador do mais querido, ele conquistou 2 Copas Libertadores da América, 2 Campeonatos Brasileiros, uma Copa do Brasil, entre outros. Como treinador, um início de carreira avassalador. Mais uma Copa do Brasil em 2024 e em 2025 a consagração, com a Supercopa do Brasil, Carioca, o 9º título do Brasileirão e o 4º da Libertadores para o Flamengo. Esse grupo tem uma nova alma, esse grupo se reinventou, conseguiu lograr e conquistar os títulos mais difíceis que tem no nosso continente e agora é uma nova oportunidade para continuar fazendo história. Sabemos da importância que tem esse jogo de amanhã e esperamos poder escrever nosso nome na história. Fácil, obviamente que não vai ser, mas é possível. Os versos "E agora seu povo pede o mundo de novo", cantados há anos pelos rubro-negros, estão perto de se tornar realidade. E a torcida do Flamengo, a maior do país, recebeu uma notícia animadora. O Pedro está à disposição, como você bem falou, todo o grupo está à disposição para que eu tome as decisões. É muito importante que estejamos todos preparados para esse grande momento e não tenho dúvida, é o último da temporada e todo o esforço que eles fizerem será pouco, né? Porque sabemos que vamos precisar do máximo de cada um para poder vencer esse jogo. Precisaremos fazer um jogo perfeito. Nesta quarta-feira, os comandados de Felipe Luiz vão a campo contra o PSG em busca do 2º título mundial do rubro-negro, feito alcançado apenas pela geração de Zico em 1981. A partida acontecerá no estádio Ahmad Bin Ali, no Catar, a partir das 14 horas, horário de Brasília. A final da Copa Intercontinental acontece amanhã no Catar. A bola rola para Flamengo e Paris Saint-Germain às 2 horas da tarde pelo horário de Brasília. E na tarde de hoje, a FIFA anunciou os melhores jogadores e jogadoras da temporada. E quem venceu o prêmio The Best na categoria masculino foi o francês Dembélé. Em setembro, ele também conquistou a bola de ouro da revista francesa France Football. Já no futebol feminino, pela 3ª vez consecutiva, a vencedora foi a espanhola Aitana Bonmati.
E o Gospel News desta terça-feira fica por aqui. Eu desejo a todos vocês uma ótima noite. Amanhã, a partir das 7, nós estamos de volta com as principais notícias do Brasil e do mundo. E até lá, você fica muito bem informado no YouTube Rede Gospel TV Oficial e também no Spotify Gospel News em 3 minutos. Uma boa noite para todos vocês e até amanhã.